pré-candidatos a prefeito de Feira de Santana. Nós vamos conversar com o empresário Marcelo Alexandrino de Souza, que está à frente da Associação Comercial de Feira de Santana. Nós vamos falar do crescimento, mas aproveitamos o gancho porque o nome dele, a semana passada, foi colocado na mesa como um pré-candidato a prefeito. Então, Marcelo, a Jureu tem que rezar, e enquanto se descansa, carrega a pedra. Antes de chegarmos na área empresarial, da qual você também dirige, né? Que é a Associação Comercial de Feira de Santana, eu gostaria que você falasse desse fato do qual você foi protagonista nos últimos dias, ou está sendo protagonista, para uma provável candidatura a prefeito. Então, como nós vamos iniciar uma semana de entrevistas, aliás, um mês de entrevistas com prefeituráveis, deverão vir aqui o prefeito Cober Filho, deverá vir aqui a senhora Daiane Pimentel, essa já disse que é candidata, Tagino Machado, já estava programado, mas disse que deu aí um revertério e foi para os Estados Unidos, né? Estava programado, mas assim que ele voltar, ele certamente, além do ex-prefeito Zé Ronaldo, que é, diríamos assim, a pessoa focada para dar informações, o deputado Zé Neto. Já agendou. Hein? Agendado, dia 16. Zé Neto, né? E Zé Neto. Ainda tem Carlos Geilson, né? Carlos Geilson, que disse que não carregaria jamais o estandarte de Zé Neto. Mas, não sei, né? Quem sabe, o mundo dá mil e uma voltas, né? Um giro geral. Mas, Marcelino, mas Alexandrino, bom dia. Bom dia, Dilson. Bom dia, Fernando. Bom dia a toda a equipe aqui da Princesa. Eu acho que eu estou no lugar errado, viu? Não, você está no lugar certo. Eu estou no lugar errado. Como foi essa história aí de... Não sou pré-candidato, não sou candidato, né? Na realidade, nós tivemos na semana passada, né, em comemoração, foi meu aniversário, e a gente sempre tem uma tradição, né? Luizinho mobiliza isso, Luizinho do CDL, meu amigo, com a mão no abraço, mobiliza muito isso, até a reciprocidade também no aniversário dele, a gente sempre reúne uns empresários para fazer uma comemoração. E aí, até como eu coloquei, até foi arrobos de amigos aí numa comemoração de aniversário, que ficaram falando aí sobre isso. Mas o Luizinho mesmo me falou, viu? Foi o próprio Luizinho, eu não ia dar o nome dele não, mas já que você citou o nome dele, só olha, você devia convidar ele, que ele sim é um bom candidato. Pré-candidato a prefeito de Feira de Santana, Marcelo Alexandrino, nós nos reunimos e vamos lançar o nome de Marcelo Alexandrino. Não. Aí você devia chamar ele para aqui, para essa rodada, que ali é um bom candidato. Mas não sou pré-candidato, não sou candidato, né? Estou na associação comercial, vai cumprindo aí meu terceiro mandato. Esse concluo ele aí no 2021, se não me engano, né? Mas não tenho essa pretensão política aí de ser candidato a prefeito. Então deleta, né? Deleta. Então vamos falar exatamente daquilo para o assunto para o qual você foi convidado para ver o nosso programa. Mas acontece que aqui a chama política de Feira de Santana não deixa passar nada. O que eu acho interessante, Dilson, de alguma forma, é que é importante o meio empresarial estar discutindo política também. Eu acho que a gente não pode estar separando também isso, não. Eu acho que a Associação Comercial, o CDL, né, e o Sindicato do Comércio, assim também como o CIFES, a FIEB, né, são setores industriais e comerciais, tem que participar realmente da política. Não quer dizer necessariamente que tem que ter um candidato, ou que eu tenho que ser candidato, ou pode ter, inclusive, candidatos do setor produtivo de Feira de Santana. Talvez tenha se discutido um pouco isso aí, né? Mas eu acho que nós temos que participar, sim, da vida política da cidade, né? Nós estamos vivendo na cidade, queremos a melhoria da cidade, o crescimento da cidade, né? Que com isso aí você vai beneficiar toda a população de Feira de Santana e, consequentemente, todo o setor produtivo, né? Então, acho que o empresário, ele tem que se engajar um pouco mais na política, discutir, sim, política, né? Isso não quer dizer que necessariamente eu venha ser candidato ou, de repente, quem sabe, o setor empresarial pode também se mobilizar e começar a postular, por que não, né? Eu não vejo o porquê não também o setor empresarial está buscando aí ajudar na gestão da cidade. Bom, há tempos atrás, 2, 3 décadas,
levantou um movimento em Feira para se lançar candidato do ramo empresarial, mas Sim. o movimento não avançou. O movimento chegou, não é o movimento opção, você deve se lembrar dele. Você acha que há lugar ainda para um movimento daquele tipo? Olha, eu acho que sim. Eu acho que a questão política do país está passando uma transformação muito grande, né? Aí não estou falando de Feira de Santana, a gente está falando aí de um modo geral. O país, e o que a gente viu nas últimas eleições para presidente e para governador, você viu um governador eleito em Minas Gerais, do Partido Novo, que é o Romeu Zema, né? É um empresário do bem empresarial. E o que nós temos notícia, ele está fazendo um belo trabalho lá em Minas Gerais, né? Então você tem outros exemplos de empresários que estão buscando ajudar na vida pública, né? E acho que tem sim, tem um espaço, não só Feira de Santana, como o próprio governo do estado, né? Como Salvador e todos que possam contribuir, né? Por que não você botar pessoas experimentadas em gestão, né? Acho que o espaço político não é exclusivo de políticos profissionais, né? Então a gente precisa começar a desmistificar um pouco isso e sim entrar empresários, entrar gestores, né? Pessoas que possam participar e contribuir com a administração da cidade. Marcelo, o que é que se pode fazer para acabar com o aluga-se vende-se nas principais cidades brasileiras, especialmente em Feira de Santana? Porque nós vivíamos um período em que era difícil até alguém achar um ponto para alugar, né? Mas de um tempo para cá nós só vimos aluga-se vende-se, aluga-se vende. Embora eu perceba que isso está reduzindo. Mas o que é que Feira de Santana tem feito, pode fazer para acabar com aluga-se vende-se? Você comentou bastante, foi muito feliz disso quando você falou isso, né? Já, claro, vivemos um boom econômico no país alguns anos atrás, né? Tivemos o período de maior recessão, né? E não foi a recessão só técnica, foi sentida na pele de todo mundo. E com isso aí, vários imóveis começaram realmente a sobrar no mercado. Mas isso já está diminuindo. Se você for ver, na Getúlio Vargas, eu diria um ano atrás, esse número de alugas e vendas era muito grande. Realmente era muito grande. Passe hoje na Getúlio Vargas, ele já reduziu. Então, na realidade, a economia já começou a retomar, né? E agora, eu sempre falo isso, ela não está retomando na velocidade que nós gostaríamos, ou até que nós precisaríamos. Mas a economia já voltou a crescer, já está voltando a crescer, né? Desde o início do ano, né? Principalmente também em Feira de Santana, nós temos um superávit de empregos formais, né? Então os empregos estão crescendo, a gente tem mais contratações do que demissões, e isso está mostrando que o comércio e a indústria está se recuperando. Pra você ter uma ideia, eu tive a informação que a Mercedes-Benz, que é a fábrica de caminhões, né, ela não aceita mais pedidos até março de 2021. Isso é um excelente sinal. Excelente que a economia está reaquecendo, né? Agora é lento, é lento. Não é fruto também do encolhimento que a empresa teve ao longo dos anos? Seria uma demanda reprimida? Eu não diria que seja só reprimida, porque a demanda ela é fruto do movimento que tem a economia do país, né? Então, ou então uma oferta reprimida, porque a fábrica também demitiu muito, as fábricas de automóveis demitiram muito, pararam de produzir. De repente chega esse momento e todos querem, a fábrica não tem como atender. Mas a gente está falando de março de 2021. A gente está falando aí de uma demanda que cresceu efetivamente, né? Não vamos esperar crescimento de 7%, 5% no país. Eu acho que, de alguma forma, aquilo ali, eu não vou dizer que foi uma bolha, mas talvez tivesse um crescimento se fala muito de voo de galinha. Não adianta eu querer crescer 7, 9, 10% e 2, 3, 4, 5, 10 anos depois eu tenho um regresso na economia. A gente precisa crescer, mesmo que lento, mas com passos firmes, né? Precisa dar os passos firmes para não precisar dar 2, 3 passos para trás, como infelizmente aconteceu. Bom, a quantidade de empresas, você tem hoje esse percentual que fecharam e abriram no fechamento de contas neste ano de 2018, 2019 está se findando? Eu tenho os dados, né, como a Associação Comercial é um escritório avançado da Junta Comercial, a gente tem alguns dados, eu não me preparei, se eu soubesse eu traria até algumas informações para você. Mas temos sim superávit de empresas, está abrindo-se mais empresas do que fechando. Conquanto que o número de empresas fechadas eu não consigo lhe precisar, porque o que nós temos na Junta Comercial são empresas que dão baixa.
Então, quantas empresas fecham as suas portas e não cuidam da documentação de baixa de empresa? Né? Isso pode estar acontecendo, eu estar dando baixa de uma empresa de um estabelecimento comercial que fechou há 5 anos atrás. Isso acontece, você sabe muito bem disso. Né? Então, esse dado de fechamento não é tão preciso. Mas o dado de criação de novas empresas, ele é consistente e ele tem crescido ano a ano. Agora, está mais lento, claro, está mais lento, mas temos aí o crescimento, se eu não me engano disso, eu não quero lhe passar uma informação que não seja 100% verdadeira, posso passar depois. Inclusive o site da JUSEB, ele é aberto, você pode chegar lá e puxa o relatório, ele mostra por setor, no estado como um todo e por região. Feira de Santana é uma região bem destacada disso. Nós somos os maiores criadores de empresa, tirando Salvador, né? Isso destacadamente. E, se eu não me engano, ele está com um crescimento por volta de uns 5%, 6%, uma coisa desse tipo. Marcelo, deixando claro essa retomada da economia que a gente percebe, né? Todos nós estamos sentindo que há um aquecimento. É como se fosse um aquecimento lento, mas gradual. Exatamente. Né? Mas quais são os gargalos de Feira de Santana de infraestrutura para que Feira possa, a partir deste ano, tirando o lado político de quem vai administrar e quem não vai administrar. Perfeito. Não nos interessa quem vai administrar. Né? Eu sei que precisa fazer pela cidade. Né? Pela cidade. Qual é dentro da visão do empresariado de Feira de Santana que está ainda travando o crescimento econômico de Feira de Santana? Ô Dilson, veja, nós temos aí até uma análise que eu faço já há muito tempo, né, e é uma preocupação que eu tenho sobre a infraestrutura ao redor de Feira de Santana. Nós somos o maior entroncamento rodoviário do norte e nordeste do Brasil, segundo ou terceiro do país. Perdemos para São Paulo, se não me engano, para ter um entroncamento forte também na região de Minas Gerais. Né? Mas eu não consigo entender como há pelo menos uns 20 ou 15 anos atrás, nossas vias de acesso à Feira de Santana não são todas duplicadas. Não consigo realmente entender. Né? Eu tenho uma fazendinha ali perto de Queimadas, né, onde eu ia sempre por Serrinha, que levava 30, 35 minutos para chegar em Serrinha. Isso é coisa de 5, 6 anos atrás. Hoje, para você chegar no posto Trevo, você leva 1 hora e meia. Para Serrinha, quase 2 horas para chegar lá. Isso por quê? Porque o fluxo de veículos, né, que passa por Feira de Santana, ele cresceu de forma exponencial. Será que nossos governantes, eu falo todos, não quero citar nem A nem B, a gente aí vem de anos e anos, estou falando de 20 anos atrás, né, não perceberam que isso ia acontecer, o estrangulamento do nosso anel rodoviário, né, o estrangulamento de todas as vias de acesso, do maior entroncamento do norte e nordeste do país. Aí agora a gente está correndo atrás do prejuízo, né? Aí está com obras aí na BR-101, acesso norte da BR-101, que é um perigo, porque as obras se arrastam, e é outra coisa que a gente também não consegue entender, né? As obras se arrastam aqui, acho que alguma coisa aqui por Feira ou pela Bahia de um modo geral, posso dizer, as duplicações de estradas elas se arrastam, né? Então é perigoso, se for daqui hoje para Alagoinhas é perigoso, porque é um canteiro de obras, né? Um fluxo de veículos estúpido. E a 116 Norte aqui? A 116 Norte parou ano passado, parou ano passado, retomou. Retomou, né? em doses muito lentas. Doses homeopáticas, é isso que eu falo, quer dizer, como é que obras desse porte não são feitas de forma consistente e rápidas, né? Então expõe todo mundo ao risco. Né? O único ponto que nós temos aqui duplicado no anel rodoviário é a concessão da Via Bahia, né? Que a gente sabe que hoje é cheio de problemas, né? Eu fui, inclusive, ontem, estive aqui a Salvador e voltei, tem um engarrafamento estúpido por um acidente pequeno e as pistas não são... A BR-324 deveria ser triplicada. Quando você fala para a própria Bahia, mas tem no contrato. Ok, tem no contrato, mas a gente está vendo a olhos vistos aí o fluxo dessa avenida. Então, eu acho que isso aí é um problema sério de Feira de Santana, que deveria estar todos já preocupados, já deveria estar sido duplicada. Aí se tem o projeto do governo do estado de fazer a ponte Salvador-Itaparica, que vai ligar, inclusive numa via provavelmente nova e bonita, até o Paraguaçu, que vai ligar a BR-242 a Salvador, praticamente. Quanto de fluxo Feira de Santana vai perder disso? A economia vive em função de Feira de Santana. Nós temos uma economia forte dos veículos que passam por aqui. Nós somos caminhões, postos de mola, postos de combustíveis, refeições, dormitórios, toda uma economia que gira em torno disso aqui. Não estou dizendo que a ponte não deva ser feita, são outros aspectos a serem analisados,
Mas a gente tem que saber o seguinte, quando você está criando outra via, o núcleo hoje que é Feira de Santana precisa estar preparado para isso também, né? Senão a gente vai ter problema. Então eu acho que isso aí é um dos grandes gargalos que nós temos aqui para você soltar o desenvolvimento da cidade. Nós precisamos ter mais agilidade nos processos da prefeitura para você soltar as construções, né? Hoje você, para conseguir um alvará de construção, chega a ano e meio. Então isso trava realmente a cidade. A gente precisa começar a soltar um pouco mais isso e ter uma visão mais de futuro para a cidade. A gente precisa planejar o futuro. A gente está discutindo, e eu fiz recentemente um curso junto ao Sebrae. Vou dar um abraço a todos os meus colegas no curso, foi o Liderar o Futuro, né, que a gente estava pensando, inclusive, o que é que a gente vai pensar em Feira de Santana em 2030? Como será a Feira de Santana em 2030? Como será o nosso centro comercial daqui a 2, 3, 4 anos? O Shopping Popular está aí pronto, então precisamos das providências para fazer a transferência dos comerciantes, né? Que eu gosto de falar assim, não posso chamar de ambulantes, né? Porque quem está ali fixado hoje na Salles Barbosa são comerciantes, inclusive, Fernando, mais forte do que muitos comerciantes estabelecidos em lojas, né? Então, como é que vai ser isso, esse processo? A gente já tem se aproximado da prefeitura, tem algumas minutas aí de projetos, etc., mas as coisas precisam ser um pouco mais aceleradas para poder acontecer, né? A gente fala muito do transporte coletivo de Feira de Santana, infelizmente cheio de problemas, é verdade. Tem uma obra do BRT, fizeram ótimas intervenções nos mergulhos, né? Não sei se chama o túnel, não sei como é que chama, né? As trincheiras, né? Fizeram o túnel Liner, que estão terminando, que é excelente para a macrodenagem da cidade, é verdade. Mas essa obra aqui deveria ser em um ano e meio, 2 anos. Centro de Convenções que está aí. Centro de Convenções tem 12 anos. Centro de Convenções, tem hora que fala assim, me disse, eu cansei de falar, né? Aquilo é uma vergonha. É uma vergonha. E aí a gente começa a se tocar no aspecto que, inclusive, é minha área, né? Eu trabalho com hotelaria. E dos meus hotéis eu tenho, vou chamar uns mini centros de convenções. Mas depois que a gente viu aquele belo trabalho que Jodilto fez no Cajueiro de recuperar ali é uma área boa, ali pode ser considerado talvez hoje até o nosso centro de convenções de Feira de Santana. Ali cabe eventos para 2.000 pessoas. Que eu não sei se o novo centro de convenções, quer dizer, novo, velho, novo, né? Não sei o que dizer disso, né? Vai caber. Então você consegue fazer uma plenária no Cajueiro com 2.000 pessoas, né? Um espaço belíssimo. Então a gente está se estruturando, infelizmente. A gente tem dito aí, e daqui não quero nomear determinado político não, viu, Dilson, porque de um modo geral, né, a gente precisa, eu gosto de falar assim, a gente precisa parar esse país de ter muitos extremos, sabe? Então a gente está do lado da extrema esquerda, guerreando com a extrema direita, né? Eu acho que a gente precisa do equilíbrio. Né? O país precisa do equilíbrio. Aeroporto de Feira de Santana, você acha que é um equipamento viável para Feira de Santana? É inviável? O que é que você pensa? O que é que a Associação Comercial pensa do aeroporto de Feira? Nós sempre achamos que o aeroporto de Feira de Santana ele é extremamente viável. Feira influencia uma macro-região, o pessoal fala de micro-região, eu falo de macro-região, de mais de 2 milhões de pessoas. Né? Então, quando começou o voo, aqui, o primeiro voo que saiu de Feira de Santana e foi a São Paulo, nós fizemos uma comitiva da Associação Comercial, né? Inclusive o prefeito nos acompanhou, o então presidente da Câmara, Rony, foi conosco e visitamos o presidente da Azul, né? Que é o Antônio Aldo, era na época o Antônio Aldo Neves, que hoje é presidente da TAP, né? Transportes Aéreos Portugueses. E tivemos uma reunião excelente lá com ele e ele foi muito claro. Ele, olha, o pessoal fala muito só em um aeroporto de cargas, ele não funciona, tem que ser misto. E misto ele vai funcionar bem. Agora precisa dos equipamentos e as condições para ter voos em horários que sejam mais adequados à cidade. Então, no nosso entender, o melhor horário para começar e estimular isso aí seria o voo para sair daqui de Feira de Santana cedo, 6 horas da manhã, e retornar à noite. Com isso você traria quantos empresários viajam para o eixo, basicamente São Paulo. Hoje o país está muito concentrado na sua economia e Feira de Santana, eu poderia até ser cidade irmã de São Paulo. Irmã pequenininha, né? Mas que tem uma característica muito parecida com São Paulo, com uma cidade muito comercial. Quantos empresários precisam se deslocar? Eu diria que semanalmente, até diariamente. Mas o voo, o primeiro voo que foi aqui era 3 horas da tarde, né? Então quebra totalmente. Chegava em São Paulo, eu fui nesse voo, chegava em São Paulo 5 horas, perdi o dia, né? Trabalhava no dia seguinte para pegar outro voo 3 horas, perdia 2, 3 dias, né? Se você tivesse
o voo de manhã cedo e saísse, mas nunca conseguiram viabilizar porque o aeroporto até hoje não tem condições de ter um voo noturno. Ou seja, escurecer o dia não pode pousar aqui em Feira de Santana. Aí o que é que precisa para isso, Marcelo? Os deputados Zé Neto têm acompanhado isso aí, mas infelizmente as coisas são muito demoradas, eu não consigo entender esse demora todo. O governo do estado precisa desapropriar uma área de terra, porque o muro que foi feito, à época, ele está muito próximo da pista principal. Então ele precisa afastar mais 70 metros da pista principal. Então fazer o outro muro, desapropriar as áreas, para depois botar os equipamentos para poder fazer o voo noturno, né? E até hoje, então é hoje, amanhã, tem dificuldades, eu sei das dificuldades que existem, mas gente, a gente não consegue resolver isso. Tem quanto tempo que a gente fala de aeroporto? Já está partindo de 10 anos. Eu costumo dizer o seguinte. Vontade política, não sei, porque para outros municípios se teve muito dinheiro, né? Conquista teve excelente. E claro que a gente tem uma característica de Conquista em relação à feira, disso que é o seguinte, Conquista é muito distante da capital, é verdade. Então, o aeroporto lá é necessário? Claro que é necessário. Mas feira não precisa, o aeroporto de Salvador está, em muitos momentos, está congestionado. Não podia ser alternativa? Eu tenho debatido aqui que as pessoas falam a proximidade do aeroporto. Isso não é um problema quando eu comparo com Campina Grande, que está concorrendo com 2 aeroportos, um juntinho do outro, que é o de João Pessoa e de Isso Recife. não é o problema. Não é? Não é o problema. Campina Grande tem 350 mil habitantes, tem voos 8, 9, 10 voos por dia de todas as companhias que pousam e levantam o voo em Campina Grande. Você acha que não seria muito mais fácil, Dilson, para você ter as cidades aqui próximas de Feira de Santana, vir para a feira para daqui, voar aqui para Salvador? O que eu percebo que deve haver um gancho político também, porque haveria, da mesma forma como você diz, que quando se abre a BS, a ponte Salvador-Itaparica, que ela vai ligar Salvador com a 101, evidentemente que ela tira um fluxo de veículos de Feira de Santana. E, evidentemente, o aeroporto também funcionando em feira, ele tira um tanto, ele tiraria talvez 10 a 15 ou 20% da capacidade do aeroporto de Salvador. Porque, segundo o Armando Sampaio, Feira de Santana embarca e desembarca cerca de 750 passageiros dia no aeroporto de Salvador. Segundo o Armando Sampaio, seu antecessor da Associação Comercial. Antecessor da Associação. Armando Sampaio disse aqui... E meu tio, na verdade, era tio de minha esposa. Ele me disse que a média é de 750 passageiros de Feira de Santana entram e saem no aeroporto diariamente. Obviamente que esse fluxo teria que ser abastecido em Feira de Santana e não em Salvador. Claro. Então eu acho que o problema tem um lado político e um lado econômico que trava, por sua vez, o lado político. É verdade, é verdade. E está se falando, inclusive, em construir um novo aeroporto na linha verde, né? Imagine você, não é? Aí, porque né? seria a prova disso que nós estamos falando. Pois é, mas eu devia largar um pouco a política de lado e olhar os aspectos técnicos eu digo econômicos. O seguinte, o governador Rui Costa vem com aquela conversa mole que não me convence. O deputado Zé Neto, justiça se faça. No tempo de Wagner, se você batesse na cara de Wagner, Zé Neto botava a cara para apanhar no lugar. Não é? E a de Rui Costa não é diferente, não. Alguém vai dar um soco, Rui Costa, Zé Neto aparece logo e via Embratel, bota a cara para tomar o soco. Mas ele sabe que Rui Costa está em débito com Feira de Santana. Eu gostaria de ter um governador de Feira de Santana, né? Porque Salvador tem um governador, né? Não é o governador da Bahia, não, é o governador de Feira de Salvador. Então, jogou muito dinheiro em Salvador necessário, mas... Deputado Zé Neto sabe disso. Pelo amor de Deus. Ele é um batalhador, um lutador, eu acho Zé Neto ele dá resposta, mas ele faz o que é a parte dele de defender o governo. Mas ele sabe que é uma defesa indefensável. O governo da Bahia deve muito à Feira de Santana. Deve mesmo, eu concordo plenamente com você. O que eu acho, viu, disso, a gente tem que começar a separar essas questões políticas do desempenho do governo. Tem a atitude que o governador Rui Costa teve, que eu aplaudo até hoje. Logo na chegada dele no primeiro mandato, ele começou a fazer o enxugamento da máquina e extinguiu a cesta do povo. Eu achei excelente. Eu acho que o governo não está ali para ficar vendendo comida, gente. Pelo amor de Deus, isso é uma atividade comercial, não é atividade de governo, né? Então tem ações excelentes. Agora, o que tem que ser criticado, tem que criticar, né? Não é porque eu sou partidário do governador, sou partidário do prefeito, eu tenho que aplaudir tudo que ele faz. As coisas que são boas, eu tenho que aplaudir. E mesmo se eu também for contrário a ele, mas se for ruim, eu tenho que criticar, né? É isso que a gente busca para poder ter a melhoria contínua, né, do nosso estado, do nosso município. Então, deputado Zé Neto, eu vou comprar aqui uma esparadrapo e uma caixa de Band-Aid
para dar Zé Neto, porque ele não aguenta, coitado, de tanta pancada no rosto, que ele leva, o pessoal vai dar um soco em Rui Costa. Ele atinge Zé Neto. Vou comprar uma caixa de Band-Aid, aquele especial importado, mais um esparadrapo, aquela marca bem antiga, aquele esparadrapo largo, para dar para você, meu amigo, porque o seu rosto está todo cheio de hematoma. São 7h46, agora Alexandrino e a Zona Azul, que Colbert me garantiu que até o final deste ano sairia a licitação. Hoje nós já estamos no dia 6 de dezembro e eu não vi nem sinal desse tal edital de licitação. Pois é, ele garantiu pra gente também. E a gente também não consegue entender, né, disso. Por que que a Zona Azul até hoje não sai, né? É uma coisa que todo mundo percebe que é necessário. Você chega em Santo Antônio tem, Jacobina tem, Senhor do Bonfim tem, tudo quanto é lugar. E automático. E o de Jacobina é aquelas maquininhas automáticas lá de... Poxa vida. Pois é. Salvador agora também automatizou, não é? Automatizou. Hoje é com o próprio smartphone você faz isso ali. Dilson, veja, eu, na minha carreira aí de trabalho, eu trabalhei no governo do estado há alguns anos, né? Eu estava lá em Salvador, trabalhei na Companhia de Processamento de Dados do governo do estado, trabalhei quase 15 anos, 12 anos e pouco, depois me licenciei. E eu sei como é difícil você preparar editais, sei como é difícil a máquina governamental. Mas, gente, demora demais. A gente está falando de Zona Azul há quantos anos? 20 anos? Por aí. Gente, pelo amor de Deus, né? Então as coisas demoram demais aqui para acontecer. Né? A gente fica sem entender o porquê, né? Então vamos fazer o edital, vamos fazer tecnicamente, contrata a consultoria, se for o caso, né? Bota o edital na rua, se tem problema, as empresas vão... Corrige isso, pelo menos um ano daria para você resolver isso. E as coisas se arrastam, a gente fica sem entender porquê. Né? A gente gostaria que acontecesse, porque é necessário para a Feira de Santana você ter a Zona Azul. Entendo que o BRT também só vai funcionar se você tiver uma Zona Azul funcionando, se você tiver bolsões de estacionamentos no centro da cidade. A gente está falando muito agora da revitalização. A Prefeitura tomou 120 milhões, 60 para revitalizar o centro da cidade. Isso foi anunciado, né? O prefeito falou isso, para todo mundo estar sabendo. Né? Tem os projetos interessantes, mas precisamos de bolsões de estacionamento. Precisamos de Zona Azul. Senão, como é que eu vou para o centro da cidade revitalizado, bonito, lojas bonitas? E nós fizemos uma reunião essa semana, na quarta-feira, né? Onde chamamos os comerciantes, né? A sua responsabilidade. Falei assim, olha, o projeto está saindo, vai acontecer, você precisa revitalizar sua loja, você precisa mudar sua fachada, você precisa modernizar seu espaço, vamos criar um condomínio, vamos nos organizar, né? Vamos. E depois chegar, eu faço tudo bonito e eu não tenho estacionamento para Dilson Barbosa ir lá com seu carro bonito, né? Meu amigo, Frontier bonita, eu tenho dado estacionar. Mas eu tenho feito dar uma colaboração muito grande do comércio. Eu paro o carro num lugar e saio fazendo tudo a pé na cidade. Pois é, mas a gente precisa fazer os bolsões de estacionamento. Claro que a gente não vai ter o estacionamento na porta das lojas, claro, mas tem que ter o bolsão de estacionamento, você estacionar e ir andando num centro revitalizado. Eu já tive acesso a algumas imagens, que é a minuta, né? Tá muito bonito no projeto, muito bonito, mas eu preciso poder chegar lá, pegar minha Frontier, né? Estacionar, não, Ana Paula? Pega minha Frontier, estacionar lá e andar. Você está falando ao lado do dono das Frontiers, o dono das Frontiers de Pronto. Feira. Aí, né? Então isso precisa, as coisas precisam disso, que eu acho que precisam destravar. Eu entendo, porque eu vivi, eu sei que governo não é uma coisa fácil, né? Você elaborar, existem leis, processos, você abre uma licitação, as empresas entram com processos para embargar, porque fere os seus interesses, que elas querem ganhar, todo mundo quer ganhar, né? Comércio é isso mesmo, todo mundo quer ganhar uma licitação, mas isso não pode demorar 10 anos, 15 anos, 20 anos, né? Eu participei de processos de governo, extremamente demorado, a gente ficava numa agonia que levava um ano e meio, né? Para você fazer grandes compras, né? Não pode ficar num projeto desse para 15 anos. Eu fui procurador do Centro do Estado Subaé, autarquia. Sim. E quando chegamos lá, no Centro do Subaé, tinha processo lá de 10, 15 anos de desapropriação, processo. E tinha o procurador-chefe, eu era o segundo procurador, doutor Juraci, já falecido. E aí, o processo estava lá se arrastando. Aí eu e Juraci, Jura,
rapaz, que negócio é esse? Eu disse, rapaz, eu não sei entender, rapaz, aqui tem um processo aqui, só precisa passar de uma carteira para outra para dar um parecer. Ô, juiz, vamos fazer um mutirão, bora. Aí fizemos esse mutirão, era só uma assinatura. Pois é. Era só um despacho, um processo aí de uma carteira para outra. Tinha processo que de uma carteira para outra tinha 10 anos. A carteira estava a 4 metros de distância dela. Por quê? Porque havia um travamento, não havia interesse de um chefão que não queria, porque não entrando na questão. Me chegou um diretor na época, o doutor Adécio Guimarães, disse, não, vamos botar esses processos na frente, nós desapropriamos todas as áreas. As empresas se instalaram. Tem um processo da família Pedra, por exemplo, estava lá, está bancado, Alfredo Pedra sabe disso, nós destravamos o processo, a família Pedra recebeu as suas indenizações, as fábricas funcionaram, apenas um despacho simples de um procurador. Aí eu disse, você vê que o nosso problema é muito antigo, né? Né? Ele está aqui se entregando aqui do tempo que ele começou a carreira de advogado há muitos anos, mas o problema é que a política atrapalha as questões técnicas de governo. Isso não pode acontecer, esse problema do Centro de Convenções de Feira de Santana, olha, meu amigo, se você pensar uma vergonha em último grau, é aquela do Centro de Convenções. Concordo plenamente com você. É uma vergonha, aquilo é um demérito para a classe política de Feira e da Bahia e do Brasil. Eu não sei por que não tem um fantástico aí, não tem um quadro aí de... onde foi meu dinheiro? Onde foi meu dinheiro? Poxa, como é que você enterra ali 10 milhões pessoal de reais? Não veio a Feira de Santana para fazer uma reportagem sobre aquele famigerado Centro de Convenções de Feira de Santana. Pois é. Que a Globo não vê aí, isso a Globo não mostra. Pois é. Isso a Globo não mostra, viu, Bacílio Costa? Viu, isso a Globo não mostra. Pois é. Aquilo é uma vergonha, rapaz. Aquilo não tem parâmetro para você, justificar. Por mais justificativa que se dê, os políticos não me convence. Quer dizer, o povo ouve, engole. Mas a gente... Olha, meu amigo, eu digo a você o seguinte, eu não consigo engolir aquilo. Não consigo. Disso, você é um empresário, né? Advogado, mas empresário pequeno, sou uma gota d'água. Você conseguiria pegar um investimento seu, botar 10 milhões de reais e depois... Deixa lá, quero não. Doido, não é isso, rapaz. Não pode, né? E o dinheiro do povo é mais precioso do que isso. Pelo amor de Deus, a gente precisa pegar e essa questão política não pode, tem que transcender governo, né? Quando você fala em Estado, é diferente do que você faz um governo. O Estado, ele permanece. Então, se tem um projeto de uma gestão passada, onde eu posso até criticar, mas já tem 10 milhões de reais ali investido, vou botar mais 5, mas seria o que é que for para concluir, eu não vou abandonar. Se agora for pegar aquela obra para recuperar, vai gastar quanto? Para recuperar aquilo ali, vai gastar pelo menos mais uns 10. Já pegamos 10 milhões de reais e jogamos na lata do lixo. Eu passei lá essa semana, o muro caído, olhei assim, deu uma paradinha o carro assim, meu Deus do céu, como é possível o dinheiro público estar naquela situação? Tá lá, serve mais? Não é possível. Eu já estive lá umas 3 vezes. Não, agora vai. Quer ver outra coisa em feira que eu não entendo? O Parque do Derba foi desativado, tá lá, aquele monstrengo, aquela área do estado da Bahia, sem serventia nenhuma. Mas, no entanto, deve ter outros imóveis alugados, né? Pois é. Bom... Fora a usina de algodão, meu amigo. Inclusive, a usina de algodão está misturada com o centro de convenções, porque o governo do estado não quer dar. Bom, mas... Tomara que esses políticos tomem juízo em 2020, a partir de 2020. Vamos deletar o passado. Eu espero que eles se concentrem disso, conscientizem disso. Mas eu acho que, só me perdoe, é papel nosso aí, não só dos empresários, mas nós estamos assumindo o nosso papel de cobrar dos políticos, de cobrar quem está nos cargos públicos. Mas não é só o empresariado, não. O povo precisa também cobrar de forma consistente, né? E ver as coisas acontecendo e a gente não toma nenhuma atitude. Marcelo, muito obrigado. Nós convidamos você hoje aqui para falar do que você falou, mas você sabe, quando o seu nome realmente foi ventilado, você confirmou isso, o Luiz Messê me falou. Não sou contra nem a favor de quem entra e quem não entra na política, né? Eu acho que se a política não tiver homens bem entrando nela, os maus vão entrar. Né? Se os bons não entrarem, os maus entrarão. Mas eu agradeço a sua presença aqui, para não ter uma pergunta. Não, é só uma provocação feita até pelo próprio repórter Joaquim Neto, das Ruas da Cidade, mandou o zap aqui.
Claro que quando uma pessoa tem um nome cogitado, a gente conversava até em off aqui, né, Marcelo? Qualquer Sim. pessoa que tem um nome em evidência, quando chega nessa época do ano, faltando menos de um ano, começa. Fulano é candidato, muitas vezes não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas surge. Você, claro, nesse momento já falou que não é pré-candidato, não tem intenção de ser candidato agora. Mas é uma coisa que você pensa, quem sabe, para o futuro, você tem já uma filiação partidária prévia ou você não pensa nisso? Ô, Fernando, eu me filiei ao Partido Novo há uns 5, 6 anos, 6 meses atrás, mais ou menos isso. Até já me perguntaram por que eu fiz isso, porque eu vi o Partido Novo começar a nascer aqui em Feira de Santana e achei que é importante o Partido Novo, que tem uma filosofia um pouco diferente, apresentar candidatos em Feira de Santana. Candidato a prefeito, que seja candidato a vereador. E na época eles estavam numa campanha que precisavam de até uma determinada data de 150 afiliados, né? Eu achei importante contribuir com isso e me afiliei, né? Sem nenhuma pretensão de ser candidato e nada. E acompanho de modo geral, o pessoal me convida para as reuniões e tal, eu vou, acompanho. Eu acho que tem uma filosofia interessante. Nunca pensei, eu não tenho... as pessoas têm me perguntado, eu tenho até conjecturado algumas questões. Eu não tenho sede de poder, Fernando, sabe? Eu acho que, infelizmente, né? E aí sem citar nomes, mas muitos políticos eles têm a sede de poder, ele quer o poder, né? A gente precisa pensar em construir coisas para a cidade. Eu acho que eu estou à frente da associação comercial e acho que contribui de alguma forma, né? É o debate, é a união dos empresários. A gente tem hoje uma união com o CDL e com o Sindicato do Comércio muito forte, né? Coisa que no passado a gente não teve, né? Então a gente busca contribuir para a cidade e discutir, pressionar os dirigentes públicos. Esse é o nosso papel. Eu tive, inclusive, com o Luiz Mercedes, nós tivemos há 2 meses atrás 3 vezes em Brasília, né? Pressionando por obras, pressionando por verba para poder fazer as duplicações aí. Também não sei se o que nós fizemos foi efetivo, mas de alguma forma a obra voltou a andar um pouco aí, viu? Disso não sei. Mas esse é o nosso papel, de estar pressionando o governo e mostrando, gente, você vai largar um centro de convenções aqui parado, a gente não vai pensar na frente. Eu acho que em Feira de Santana tinha que pensar já em outro modal de transporte, né? A gente tem que pensar em trens aqui. Por que a gente não tem um porto aduaneiro aqui em Feira de Santana, que é o verdadeiro conceito de porto seco, né? O Porto Seco Pirajá não é nada de Porto Seco. Porto Seco é quando você pega uma carga que ela vai para o exterior, está chegando do exterior, e você desembaraça todos os papéis. Não precisa estar do lado do porto, né? Isso é o Porto Seco. Eu tive numa viagem que eu fiz à China até com o secretário Antônio Carlos Borges Júnior, e nós vimos lá realmente um porto seco distante, mais ou menos como Feira de Santana, 150, 200 quilômetros de um porto, e desembaraçava toda a questão aduaneira das cargas aqui. Você desafogava áreas que são mais nobres para você trazer outro tipo de carga para os portos. Então, a gente tinha que estar pensando em outros modais de transporte, de logística, porque a Feira de Santana tem uma característica própria de logística, pela própria posição geográfica que a gente tem. Agora, a gente está tendo que pensar no passado, por que as vias não foram duplicadas, por que o anel de contorno não está duplicado. O anel de contorno, que hoje é tratado ainda como uma BR, isso é uma avenida dentro da cidade disso. Uma avenida. Aí a duplicação que a Via Bahia fez, né? Eu tenho um cunhado, que ele é engenheiro, inclusive muita experiência em estradas, ele falou assim, rapaz, ali não é nem uma avenida, nem uma rodovia, né? É um negócio meio misto. Tinha já pensado essa duplicação do anel de contorno como avenidas de Feira de Santana. E fazer perimetrais com todo o cuidado também, para a gente saber que a gente não pode distanciar demais o fluxo de veículos que tem na cidade, porque nós vivemos disso. Feira de Santana é uma cidade comercial e um entreposto muito forte de logística. Para a gente finalizar. Estou falando de você, deixa eu falo muito, viu? Para finalizar é o seguinte, você é contra ou a favor de se fazer em Feira de Santana e criar um centro administrativo? Rapaz, eu teria até algumas ideias sobre isso. Eu fico olhando para aquele prédio lá do INSS, e isso eu já estou pensando, porque o centro comercial vai ser revitalizado. Isso para mim, né, é uma pré-condição. Eu não entendo como isso não vai acontecer. Aquele prédio ali tem 7 andares, não sei quanto, fechado. Arquivo morto do INSS. Até um perigo, porque se tiver um incêndio ali é um problema sério. Papel pra caramba, né? Talvez ali pudesse caber um centro administrativo. Se a gente tivesse... Mas eu falo um centro administrativo fora do núcleo central da cidade. Mas por que necessariamente fora do núcleo central da cidade? Essa é a pergunta que eu faço. Um centro, Feira de Santana hoje,
a ideia de um centro fora. Porque uma certa vez eu conversei com o Zé Ronaldo e disse, não, mas o comércio, se botar um centro administrativo, bom, o que a Massari fez, Salvador fez. Mas Salvador fez do centro administrativo do governo do estado. Sim, mas... Não é da prefeitura. Eu acho que isso é uma discussão boa, mas por que também a gente não aproveitar... Por exemplo, tem um prédio lá de 7 andares, não sei quantos metros quadrados tem. Cabe toda a prefeitura ali dentro? Não sei. Né? Até pensei, talvez, se fosse o caso, a gente ver as entidades empresariais podiam também ir para lá. É um prédio sem uso, é um prédio do governo federal, fazer um comodato, um convênio. Né? Não vai ser revitalizado ali, a gente vai ter estacionamento próximo. Por que não poderia caber ali? Né? Quem sabe até o próprio gabinete do prefeito e a prefeitura ser um museu, que é um prédio belíssimo, ali principalmente a parte superior. Né? Então, eu acho que tem discussões. Vamos levar um centro administrativo para mais longe? Pode ser, talvez. Eu acho que é uma discussão que pode ser bem discutida realmente. Eu não teria dizer, por que não a gente deixar no próprio centro da cidade? Que movimenta o comércio? Movimenta, sim, é verdade. Né? A prefeitura tem a oportunidade de pegar o Feira-Teiro Sul e transformar no centro administrativo. Por exemplo, que está no centro da cidade também. É uma ideia, vai ser um centro de educação. Vai ser um centro de educação. Ali o centro administrativo de Feira. Que está no centro da cidade também. E teria uma área ampla para acolher todas as secretarias num complexo ali. Perfeito. Alexandre, muito obrigado. Eu quero agradecer a sua presença aqui, desejar à Associação Comercial, você representa todos os comerciantes de Feira de Santana, um Feliz Natal, um próximo ano novo, desejar que Feira de Santana ofereça mais empregos, que abram mais empresas para essa cidade continuar o seu destino de crescimento e de vitalidade. Isso eu que agradeço a você aqui pela oportunidade de estar aqui falando para seus ouvintes, né? Que são muitos. Dar um abraço aqui para toda a equipe técnica, Fernando, né? Desejar um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo. E tenho certeza que esse Natal ele vai ser melhor do que o ano passado. Nós tivemos um crescimento na própria Black Friday, tivemos um crescimento em falar de comércio, e-commerce no Brasil inteiro, cresceu 20% em relação ao ano passado. E lojas físicas por volta de 16% também em relação ao ano passado, e Feira de Santana está nesses números. Eu sempre falo que Feira de Santana sempre está um pouco acima até dos números brasileiros e também estaduais. Né? E tenho certeza que esse Natal ele vai ser melhor ainda. A gente está tendo criação de empregos temporários e muitos deles se convertem em empregos permanentes a partir de janeiro. A gente vai torcer para que esse ano seja um pouco mais ainda, que aí vai realmente confirmar essa nossa tendência de recuperação da economia. Um grande abraço a todos vocês, um Feliz Natal e Feliz Ano Novo para todos. Obrigado. Marcelo Alexandrino, presidente da